Nesse vídeo eu vou comentar sobre uma carteira teórica para quem quer investir em dividendos, para quem quer montar uma carteira de renda. Se você se interessa por esse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em renda variável. Muitas pessoas sempre têm esse interesse em saber como que eu invisto em dividendos, como que eu seleciono ETFs ou ações de dividendos, porque eu quero ter renda, eu quero ter receita. Então assim, ó, eu já fiz um vídeo nesse canal falando sobre dividendos e explicando por que eu não foco, eu não uso como critério empresas ou ETFs que focam em dividendos para montar minha carteira pessoal. Por quê? Basicamente porque quando a gente investe no exterior, a gente é tributado em 30% na fonte de todos os dividendos que caem pra gente, e o segundo ponto é que apenas 60% de todas as empresas pagam dividendos. Ou seja, se você coloca como critério, eu só vou investir em empresa de dividendo, você não está olhando para 40% de todas as empresas no mercado que podem ser excelentes investimentos. Então você está diminuindo as suas possibilidades, certo? Então é mais ou menos isso porque que eu não invisto em empresas de dividendos, mas agora neste vídeo eu vou fazer uma carteira teórica, eu vou mostrar para você como que eu faria para montar uma carteira de dividendos, eu vou mostrar todo o meu processo de decisão, eu vou mostrar os ETFs que eu investiria, mas tem que ficar claro que isso aqui não é uma recomendação de investimento, você tem que fazer a sua análise e isso aqui é apenas a minha forma de pensamento que pode estar errada. Então vamos lá. Quando eu monto uma carteira de dividendos com esse objetivo, basicamente eu vou investir em 3 ETFs de ações, porque eu vou dividir o mundo em 3 partes, como ele já é dividido normalmente na maioria dos fundos que são montados internacionalmente, que é basicamente Estados Unidos, mercados emergentes e mercados desenvolvidos, e eu ia ter 2 ETFs de renda fixa, um mais volátil para me dar mais renda e outro menos volátil com um ETF de caixa, porque possivelmente se eu quisesse obter uma carteira de renda é porque eu precisasse de segurança, e precisando de segurança eu considero que é necessário a pessoa ter uma determinada quantidade de caixa, caso tenha uma crise ela tem de onde tirar o dinheiro sem afetar muito o portfólio dela, a carteira de ações dela. No caso, quando eu faço a escolha desses ETFs de ações, eu vou usar 2 critérios, tá? 2 critérios. O primeiro critério é o critério de qualidade e estabilidade das ações que estão ali dentro, porque não adianta nada a empresa pagar um bom dividendo se amanhã ela pode não pagar, porque ela pode ter pago aquele dividendo sem a capacidade econômica para isso. Então, o primeiro ponto é a estabilidade e a segurança daquela empresa e o segundo é de fato o dividendo, né? Então eu vou querer empresas que paguem mais dividendos e para isso as empresas têm que ser mais baratas em relação à média e tem que de fato ter escolhido pela sua gestão pagar mais dividendos. O segundo ponto também é a parte da diversificação, ou seja, eu vou querer empresas com o máximo de diversificação tanto geográfica quanto de setores para me dar mais segurança e a carteira ser mais estável, e também os ETFs eles têm que ser obviamente o mais barato possível em termos de taxa de administração. Quando eu observo aqui como é que fica o meu diagrama no mundo, fica mais ou menos assim. Do 100% eu colocaria 35% em um ETF nos Estados Unidos, porque ele representa em mais ou menos metade do mercado acionário mundial. Colocaria 30% em mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos, 15% em países emergentes, 15% em um ETF de renda fixa de high yield, que a gente chama, que são emissores não tão bons assim, ou seja, claro que eles pretendem pagar, mas a qualidade do crédito é um pouco pior para eles pagarem um juro maior, tá? E depois 5% em um ETF de liquidez, que é caixa, que não rende nada, pelo menos hoje nos mercados internacionais você ter caixa, você não vai ter rentabilidade alguma, mas é para dar segurança caso tenha uma crise e você tira o seu dinheiro daqui, certo? Para você não ter que tirar o seu dinheiro na baixa quando você precisar da sua renda de forma recorrente. Então assim, como é que eu analisaria? Então, primeiro eu vou analisar por partes. ETFs americanos, depois de países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, depois ETFs de países emergentes. Quando a gente observa aqui os ETFs que eu levantei de dividendos dos Estados Unidos, o que a gente nota? Basicamente aqui tem a descrição de como é que é o critério, qual é a seleção que o ETF faz, ou seja, quais são as empresas que ele coloca para dentro ou para fora do índice. Depois outras informações aqui como taxa de administração, o dividendo que ele paga, o número de ações, a ponderação, ou seja, como que ele dá o peso da carteira. Então aqui eu dividi por essas 3 cores. O que são essas 3 cores? Esse azul aqui basicamente são ETFs em que o critério era empresas que pagaram dividendos de forma crescente ao longo do tempo. Então,
Por exemplo, esse aqui, PEY, o critério dele é que as ações que estão dentro desse fundo tiveram que aumentar os dividendos durante 10 anos. Ele pega as 50 empresas com maiores dividendos, tá? Então você vê que tem diversos ETFs que investem em empresas com crescimento de dividendos. Esse aqui é o Nobel, que é conhecido, é crescimento por 25 anos. Aqui é crescimento por 10 anos, por 10 anos, por 20 anos e por 5 anos. É que interessante o quê? Que no meu ponto de vista, quanto mais anos a gente exige que uma empresa tenha, na realidade a gente está migrando aí de uma empresa de dividendos para uma empresa de qualidade. Por exemplo, o Nobel, esse, que exige que uma empresa aumente dividendos por 25 anos, na realidade, se a gente investir nesse ETF, você não vai estar comprando um ETF que paga altos dividendos, você vai estar comprando um ETF que tem empresas com dividendos constantes e, consequentemente, você está comprando segurança, você não está comprando alto dividendo, porque o mercado vai reconhecer que aquelas ações crescem com dividendo com tanta segurança que são empresas que têm maior qualidade, maior rentabilidade, menos volatilidade, e o mercado, ou seja, os outros investidores vão aceitar pagar mais para ter essa segurança. Se eles pagam mais, o dividendo que é pago ele é um percentual menor do valor da empresa e, consequentemente, o seu dividendo vai ser menor. Então a gente pode ver que, por exemplo, o Nobel tem apenas um dividendo de 2,54%, que é mais ou menos o mesmo percentual de dividendos que a gente encontra na média do mercado geral de um fundo como, por exemplo, o IVV ou o VOO, que replica o S&P 500, tá? Então, é interessante notar aqui, ó, que para mim, como eu já falei antes, eu utilizaria dois critérios, que o primeiro é a qualidade, a estabilidade, e o segundo é o dividendo propriamente dito. Então, por exemplo, eu não escolheria esses ETFs que exigem muito crescimento durante muito tempo dessas empresas, porque elas tendem a não ser de dividendos e sim de qualidade. Quando a gente observa esse verde aqui ele é basicamente um critério que não é tão rígido no meu ponto de vista, que ele apenas exige que a empresa pague o dividendo e que ela receba um lucro superior a isso para que considere em tese que é seguro, tá? Eu não considero que isso aqui é seguro o suficiente. Agora, eu encontrei esses dois outros ETFs que usam sim critérios de qualidade bem mais relevantes, mas não usam aquela exigência do tempo todo de crescimento de dividendos como a gente vê no bloco azul. Nesse bloco amarelo aqui, tem basicamente o DGRW, que exige que as empresas tenham crescimento de rentabilidade sobre o patrimônio e rentabilidade sobre ativos, o que demonstra a qualidade, tá? Então, assim, isso aqui é claramente um ETF que é bom nesse sentido. E esse aqui, o HDV, ele basicamente ele utiliza dois screeners, ou seja, duas peneiras daquela empresa Morningstar, que analisa a parte de qualidade e utiliza a parte de qualidade financeira para suportar dívida e suportar crises, tá? Então uma coisa é a qualidade operacional e outra coisa é a qualidade financeira. Então esse ETF ele usa basicamente essas duas peneiras, o que eu achei bem interessante. Ele pega 75 empresas com maior dividendo dentro do espectro do mercado americano só que ele pega bem menos empresas do que esse inferior aqui de baixo, o DGRW. O DGRW, como ele pega bem mais empresas, ele acaba tendo um dividendo menor por causa disso. Agora, além desse ponto do critério de qual é o critério de seleção, ou seja, empresas que cresceram dividendos ou que têm alguma determinada qualidade ou que simplesmente tem algum dividendo para pagar, que é o azul, o amarelo e o verde, algo extremamente importante também é a questão da ponderação, ou seja, o peso que você dá para as ações que estão dentro do ETF. Então, assim, no meu ponto de vista, assim, se você quer dividendos, você tem que escolher um ETF que dá pesos maiores para as empresas que pagam mais dividendos. Porque, por exemplo, se a gente pegar um ETF que dá pesos iguais para todas as empresas do índice, como por exemplo o Nobel, a gente vai ver que empresas que pagam poucos dividendos, mas entram no critério, elas podem ter um peso tão grande quanto uma empresa que paga muito dividendo. Então, na realidade, você não vai ter o seu objetivo atingido, que é receber dividendos. Assim como, por exemplo, empresas que têm ponderação de market cap, ou seja, de tamanho e não de dividendos, não vão dar mais peso àquelas que pagam mais dividendos, vão dar mais peso àquelas que são maiores. Então você vê que, por exemplo, esses três primeiros aqui, que não dão um peso proporcional ao yield, vão ter dividendos bem menores, de 2%, 1,9%. E quando você migra aqui, ó, para ETFs que dão pesos proporcionais ao yield, que é o percentual de dividendo sobre o preço que você pagou,
você vê que o dividendo ele é bem maior, tá? Porque obviamente você está selecionando e dando peso àquelas empresas com maior dividendo. Então eu claramente investiria nessas empresas aqui de yield, tá? Com peso de yield, aliás. Eu não utilizaria essas azuis aqui porque, no caso, eu acredito que não é o melhor critério de qualidade. Eu investiria nessa daqui que passa pelos dois screeners, ou seja, pelas duas peneiras da Morningstar, tanto em relação à qualidade operacional quanto em relação à qualidade financeira, tá? Então eu claramente investiria nessa daqui, no HDV, especialmente porque ele tem também taxa de administração, uma das mais baixas aqui que a gente encontra, um yield bem razoável e ele tem uma concentração razoável. Assim, ó, se você quer alguma coisa, você concentra naquilo. Você pode ver que, por exemplo, os ETFs que mais espalharam as ações, como por exemplo o DGRO, que tem 480 ações, tem apenas um dividendo de 2,78%. PFM também, 300 empresas, 2,49%. Então, se você quer alguma coisa, você concentra naquilo que você quer, tá? Então, eu investiria no HDV. Isso não é uma recomendação de investimento, é o que eu faria, tá? Além disso, nos mercados desenvolvidos, eu observo o quê? Que tem alguns ETFs que não batem aí porque eles colocam um país, não colocam outro. Eu não investiria em um ETF de países desenvolvidos fora dos Estados Unidos que investe no Canadá. Por quê? Porque eu acredito que o Canadá é muito parecido com os Estados Unidos por diversas questões econômicas, a proximidade é muito grande e eu quero me afastar do modelo americano porque eu quero uma diversificação regional diferente. Então, por isso, eu não investiria em nenhum que tenha o Canadá, tá? E eu, obviamente, eu buscaria algo que tem uma ponderação, ou seja, um peso por yield e não por capitalização de mercado. Então eu investiria ou no DOL, que são empresas grandes no mundo todo, inclusive no Japão, e o DTH, que é um que investe em todas, inclusive em small caps, ou seja, empresas pequenas. Particularmente eu investiria no DTH, porque ele é mais abrangente, ele tem um bom dividendo, ele dá ponderação pelo yield, ele não investe no Canadá e ele investe no Japão, porque tem outros ETFs aqui, por exemplo, que é muito bom também, o IDV, mas ele não investe no Japão, e para mim não faz muito sentido porque eu faço questão de investir no Japão, que é um país essencial dentro do espectro de países desenvolvidos fora dos Estados Unidos. Além disso, em mercados emergentes, tem basicamente 3 maiores que são focados em dividendos de países emergentes. O único deles que usa os 2 critérios que eu falei para você, que é o critério de estabilidade e qualidade e pagamento de dividendos, é esse daqui, o EDIV, tá? Ele ainda por cima tem a menor taxa de administração, o que é melhor, e ele tem a ponderação por dividendos, o que é bom. Tá, então eu particularmente investiria nele por causa disso. As pessoas complicam muito, ficam pensando anos, quando na realidade você vai ver na ponta do lápis colocar a performance não difere tanto assim, tá? Agora, quando a gente observa como que ficaria a minha carteira, basicamente ela ficaria 35% em HDV, 30% em DTH, 15% em EDIV, 15% eu investiria nesse ETF de renda fixa de alta rentabilidade. Ele é bem mais volátil porque ele é de high yield, que a gente chama, que são promessas de pagamento de empresas que não têm grau de investimento, ou seja, empresas que são um pouco mais arriscadas, mas por isso pagam mais juros, e o SHV, que é um ETF aí de liquidez, basicamente, que você pode usar como uma poupança no mercado americano. Quando a gente observa aqui no ETF.com como é que os ETFs, como é que eles ficariam, tem o HDV, que é o iShares High Dividend ETF, taxa de administração de 0,08 aqui, conforme eu já mostrei para você, paga aqui 4% de dividendos. Aqui é mais ou menos os fatores que ele tem, ou seja, você vê que a parte de dividendo ele é bem maior, de yield é maior. Aqui ele tem uma diversificação geográfica bem interessante, mas obviamente se você quer dividendo, você vai acabar caindo em setores que exigem mais isso, né? Aliás, que dão mais dividendos, como por exemplo energia, saúde, telecomunicações, consumo não cíclico, ou seja, aquele do supermercado e tal, que é mais constante, tá? Então, quando a gente passa para o DTH, que é dos países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, a gente vê o quê? Que também tem um dividendo maior aqui, conforme você pode ver, investe aqui em 387 empresas, tem um pagamento de dividendos de mais de 5%, investe em diversos países, inclusive no Japão, não investe no Canadá, ele é mais diversificado em termos de setores, porque de forma geral agora, atualmente, os países desenvolvidos fora dos Estados Unidos estão mais baratos, então não precisa focar só nos setores
que pagam mais dividendos, ele pega setores de uma maneira mais ampla, tá? Depois no EDIV, que é o ETF de mercados emergentes, ele tem aqui mais ou menos 107 empresas dentro dele e paga também um dividendo muito parecido. E por fim o USHY, que é o iShares Broad US Dollar High Yield Corporate Bond, ou seja, é um ETF que não tem Investment Grade, que é aquela categoria mais alta de qualidade de pagador, mas paga para você bem mais, né? Paga 5,92% em juro em dólar, tá? Mas é um ETF volátil, ou seja, a cotação vai variar. Não vai ser tanto quanto uma ação, vai dar mais segurança para você, mas obviamente é mais arriscado. E por fim o SHV, conforme eu já falei, que é um ETF basicamente poupança, não rende nada, mas dá segurança e não tem volatilidade. Se você gostou desse conteúdo, coloca para mim aqui hashtag dividendos ou hashtag não invista em dividendos para eu saber se você investe ou não investe, utilizando o seu critério de dividendos ou não. Se você gosta desse conteúdo, dá um like para eu saber que você gostou e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu for colocando aqui. Beleza? Valeu!